Me compensa. Vocês podem me ajudar aí? Onde é que eu interrompi? Onde é que foi interrompido? Onde é que a gente parou? Estava finalizando aí essa parte de dias Dias em aberto? Dias em aberto. Então, dias em aberto é um indicador fundamental. Porque os dias em aberto, a gente tem que estar antenado. Diariamente, a gente tem que estar calculando esse indicador. E está sempre preocupado com as vacas que chegou 60 dias no emprenhário, a gente tem que tomar providência. Certo? Daqui a pouco a gente vai discutir melhor isso. O intervalo entre partos, então, é o intervalo em dias entre o último e o penúltimo parto. Então, quais são as limitações desse intervalo, do intervalo entre parto atual? No seu cálculo não entra as vacas de primeira lactação. A vaca de primeira cria, você não tem esse indicador para a vaca de primeira cria. Então, você não sabe como é que elas estão. Você pode estar com o intervalo entre parto ótimo e com as vacas de primeira cria já com os dias em aberto lá em cima e você achando que você está bem. Mas as vacas de primeira cria você não está avaliando. E o intervalo entre parto atual retrata o passado, não havendo possibilidade de intervir para modificar. É olhar para o retrovisor. Então, o intervalo entre parto atual me fala como é que eu fui. Como eu fui, né, no último ano. Isso não me interessa, já passou, não podia intervir, eu não podia fazer nenhuma intervenção para modificar. Agora, o intervalo entre parto projetado é a estimativa do número de meses ou de dias entre o último e o próximo parto. Esse aí sim, eu tenho como intervir, se eu calcular ele. Porque, como é que eu calculo o intervalo entre parto projetado? Seguinte forma, dias em aberto mais o período de gestação. O período de gestação, eu sei que são... Quem me responde aí, eu falei, qual é a média de período de gestação da vaca leiteira? Quem pode me responder? Ver se vocês estão atentos. Se não tiver, eu vou ter que começar a palestra de novo. Período de gestação, em média, são quantos dias? Quem pode responder aí? 282, professor. Ninguém. Quanto? 282, em média. 282 dias. Isso, de média. Então, se a média é essa 282 dias, e meu intervalo entre parto projetado, eu tenho que ter como meta 305 dias. Quem pode fazer essa conta para mim aí? A meta, a vaca, eu disse que o desafio para o produtor de leite ganhar dinheiro, ser eficiente e ter renda. Fazer a vaca parir a cada 365 dias. Então, meu intervalo entre parto projetado deve ser de 365 dias. E eu sei que o período de gestação são 282 dias. 365 menos 282 dá quanto? Quem pode fazer essa conta aí para mim? 83. 83 dias. Então, 83 dias, se eu quero ser eficiente, se eu quero um intervalo entre parto projetado de 365 dias, sabendo de antemão que o período de gestação médio é 282 dias, eu tenho um prazo de 83 dias para emprenhar a vaca. Então, meus dias em aberto não devem ultrapassar, na média, 83 dias. Então, quando você tiver um lote de vaca com 60 dias, ela está bem alimentada, você fez todo o dever de casa certinho, e ela não venceu, pronto, aí agora você tem que intervir, precisa da orientação do veterinário. Toda fazenda leiteira precisa da visita de um veterinário, no mínimo, a cada 60 dias, para acompanhar a reprodução, para palpar a vaca, fazer diagnóstico de gestação e exame ginecológico. Né? E hoje tem vários parceiros aí apoiando isso. O próprio Senat está disponibilizando assistência técnica de veterinário para acompanhamento de fazendas, sem nenhum custo adicional para o produtor. Então, exemplo do cálculo do intervalo entre parto projetado. Dias em aberto, vamos supor que os dias em aberto da vaca são 108 dias. Então, com 108 dias, ela emprenhou. Período de gestação, eu sei que são, média, 282 dias.
O intervalo entre parto projetado dessa vaca são 108 dias, que são os dias em aberto, mais 282 dias do período de gestação, que dá 390 dias. O ideal são 365, mas 390 dias, aqui vai dar, no caso, vou ter aproximadamente aqui 13 meses. Não está ruim, não. É um bom intervalo entre parto. Não é um ótimo intervalo entre parto. Mas para raças de alta vaga, de alta produção, é um muito bom intervalo entre parto. Ou, intervalo entre parto, 108 dias, mais 282 dias. Se eu dividir isso por 30,4 dias por mês, porque na média, os meses têm 30,4 dias. Tem mês de 31, é só você dividir, se você dividir 365 por 12, dá 30,4 dias por mês. Então, em meses, esse intervalo entre parto aqui, 390 dias, são 12,8 meses, que é um intervalo entre parto muito bom, considerando que a média brasileira do rebanho, de rebanho, né, rebanho leite e corte, a média brasileira, são 18 meses. Então, intervalo entre parto. Nesse caso aqui, foi calculado de 390 dias ou 12,8 meses. Né? Então, está aí a forma como é que eu calculo o intervalo de parto projetado. Esse sim, se eu estou com 108 dias em aberto, eu sei que da data do parto até o próximo parto, eu vou ter um parto com 390 dias. Mas se meus dias em aberto tiver com 180 dias, eu estou morto, porque eu vou ter um intervalo em parto muito longo. E qual é o intervalo entre parto ideal? Nós já discutimos isso, que é 12 meses ou 365 dias. A vantagem de utilizar esse índice, intervalo entre parto projetado, projetado está com P vermelho aqui, retrata a situação atual da deficiência reprodutiva e prevê o futuro. É olhar para frente, é olhar para o futuro. Então, meu intervalo entre parto atual, esse só me diz que eu fui muito ruim ou que eu fui bem nos últimos anos. Mas não me diz como é que eu estarei, como eu me posicionarei daqui a um tempo. Como é que eu vou estar daqui a 8 meses, 9 meses, 10 meses. Então, esse é um bom indicador, o projetado. Então, para calcular o projetado, eu tenho que calcular os dias em aberto. Eu tenho que calcular os dias em aberto. Os dias em aberto, como eu mostrei, a data da concepção é a diferença entre o dia que a vaca empreou e o dia que a vaca pariu. Ou então, a data de hoje, para as vacas que não estão prenhas ainda, a data de hoje, menos a data que ela pariu. Já mostrei. O período de serviço é o tempo entre o parto e o estabelecimento da nova gestação, prenhez ou concepção. Qual o período de serviço ideal? Como calcular o período de serviço ideal? O intervalo entre parto ideal, a gente já estabeleceu, que são 365 dias, menos o período de gestação, 282 dias, o período de serviço ideal, 83 dias. O ideal, como média de rebanho, são 83 dias de período de serviço, ou de dias em aberto, que é a mesma coisa. Período de descanso é o tempo que a vaca deve descansar, tirar férias, ou seja, parar de produzir leite antes do próximo parto. Esse é o período de descanso. Eu uso a expressão tirar férias, essa expressão é minha, para a vaca que está seca. A vaca seca não está trabalhando, está de férias. Quem trabalha na fazenda leiteira, quem está trabalhando, é quem está gerando a receita. São as vacas que estão produzindo leite. Se a vaca secou, parou de produzir leite, então ela está de férias. Ela tirou férias, ou seja, ela está descansando, se preparando para o próximo parto. A vaca tem direito a tirar férias? Tem. Mas qual é o período? Qual o período de descanso ideal? Qual o período de férias ideal para a vaca? O período de descanso ideal é de 60 dias. O trabalhador aqui no Brasil tem direito a 30 dias de férias. E a vaca leiteira tem direito a 60 dias de férias. Se o produtor não der esses 60 dias de férias, ele vai ter prejuízo financeiro lá na frente. Ou seja, mesmo que a vaca, se ele tem as anotações, e anotou o dia que a vaca, que o boi cruzou, o veterinário apalpou,
ou passou ultrassom, fez o diagnóstico de gestação, informou essa vaca está cheia, então ele tem como prever o parto. Então, daí a 282 dias, do dia que ela emprenhou, do dia que o boi cruzou, 15 minutos, daí até 282 dias a vaca deve parir. Então, se ela vai parir daí a 282 dias, 282 menos 60, então daí a 222 dias, ele pode prever a data da secagem dessa vaca. Então, se nessa data a vaca ainda estiver produzindo bastante leite, ele precisa secar a vaca, ele precisa interromper a lactação. E como é que faz para interromper a lactação? Coloca na pastagem ruim, reduz a alimentação, corta logo o concentrado, e que ela vai caindo logo a produção, bota para comer no rapador, no lugar seco, que aí ela interrompe a produção. E se ela, mesmo assim, não cair a produção, aí deixa passar sede, deixa durante o dia sem água e deixa beber à noite, ou o contrário, deixa beber de dia e não deixa, prende de noite, cair sem água, que aí ela vai interromper, vai reduzir a produção de leite, vai secar. Bom, o período de lactação é outro índice importante. É o tempo que a vaca permanece produzindo leite após o parto. E esse período de lactação, ele depende muito mais da genética do que de qualquer outro fator. Porque tem raças que têm maior persistência de lactação. As raças taurinas, as raças, por exemplo, a raça holandesa, a raça Jersey, são raças que têm período de lactação, as fêmeas têm período de lactação mais longo. As raças zebuínas, como o Gili, o Zerá, Nelore, no Brasil, têm período de lactação mais curto. Então, como calcular o período de lactação ideal? Veja bem, então, quanto tempo a vaca deve ficar em lactação? O intervalo entre parto ideal, a gente calculou que foi 365 dias. A gente já informou, 365 dias. Menos o período de descanso. Então, se eu quero estabelecer como meta que a cada 365 dias a vaca deve parir, e o período de descanso é 60 dias, se eu subtrair aqui 365 menos 60, o período de lactação ideal são 305 dias. Então, eu preciso explorar, então, se eu estabelecer como meta 365, e eu sei que eu tenho que dar 60 dias de férias, eu tenho que secar a vaca 60 dias, o período de lactação ideal são 305 dias para eu explorar a lactação dessa vaca. O ideal, com média de rebanho, são 305 dias de período de lactação. Já estou finalizando aqui os indicadores. Percentual de vaca em lactação. Esse é um indicador poderoso, porque ele fala da reprodução, fala da alimentação, fala do período de lactação. O percentual de vacas em lactação é obtido dividindo a quantidade de vacas em lactação pela quantidade total de vacas no rebanho, multiplicando o resultado por 100. Então, o produtor, eu mesmo, quando visito uma fazenda de produtor de leite, vou fazer alguma consultoria, a primeira coisa que eu pergunto ao produtor é o seguinte: qual o total de vacas do rebanho? Aí o produtor vai me responder: eu tenho 30 vacas. Vaca é quem nunca pariu. Novilha não entra na conta. Beleza, você tem 30 vacas. Quantas vacas estão produzindo leite hoje? Aí ele fala: bom, aqui hoje tem 16 vacas produzindo leite. 18 vacas produzindo leite. Aí você vai e faz a conta. 18 dividido por 30 dá 6. Então, ele está com 60% das vacas em lactação. Se ele disser, eu tenho 15 vacas em lactação. Então, ele tem 15 em lactação, no total de 30, e tem 15 vacas de férias. Que tal? Uma empresa que tenha metade dos seus funcionários trabalhando e a outra metade de férias, qual é a tendência, qual é o caminho, qual é a rota dessa empresa? É a falência. Então, e essa é a grande realidade. Quando eu fiz muitas palestras aí pela Bahia, e antes das palestras eu fazia uma enquete rápida, perguntava ao produtor exatamente isso: quantas vacas ele tinha, quantas estavam em lactação, qual a produção de leite, quantos litros de leite ele estava tirando por dia. E jogando na planilha em tempo real, e a gente sempre
a maioria dos municípios por onde eu passei, a média do percentual de vaca em lactação nunca ultrapassou 60%. Então, e a gente tem um índice ideal. Então, como é que eu calculo o número de vacas em lactação dividido pelo total de vacas no rebanho, multiplicado por 100? Por exemplo, em um rebanho com um total de 10 vacas, 8 estão em lactação. Logo, o percentual de vacas em lactação será, como é a conta, estamos fazendo a conta aqui agora, em tempo real. Número de vacas em lactação dividido pelo total de vacas no rebanho multiplicado por 100. Então, o percentual de vacas em lactação são 8 vacas em lactação dividido pelo total de vacas do rebanho, que são 10, dá 80%. Então, no caso desse produtor aqui, ele tem 10 vacas, 8 estão em lactação. Então, é diferente de quem tem 10 e 6 em lactação. Daqui a pouco eu vou jogar isso numa planilha e a gente vai analisar como é que isso impacta no dinheiro, no bolso, esse indicador. Vamos simular algumas situações. Então, analisando o rebanho com intervalo entre parto de 12 meses e período de lactação de 10 meses, então aqui eu vou fazer uma regra de 3. O intervalo entre parto de 12 meses, certo? Se eu vou ter 100% das vacas em lactação. Se eu tiver intervalo entre parto em 12 meses e período de lactação de 10 meses, todas as vacas estarão em lactação. Veja bem, deixa eu repetir aqui, para ver se vocês entendem melhor. Se eu pudesse ter um período de lactação de 12 meses, eu sempre ia ter, todas as vacas iam estar sempre em lactação. Mas a vaca precisa descansar 2 meses, então o período de lactação não pode... o ideal é que seja de 10 meses. Quanto por cento das vacas estarão em lactação? Essa regra de 3 como é que eu calculo aqui? Com 12 meses, 100% das vacas em lactação. Com 10 meses, é lógico, vou ter menos vacas em lactação. Então, X é igual a 10 meses vezes 100 dividido por 12, que dá 83,33. Então, eu falei para vocês que o ideal é o intervalo entre parto de 12 meses e o período de lactação de 10 meses. Então, nessa condição, com 10 meses de período de lactação, eu vou ter, se eu tiver um intervalo entre parto de 12 meses e um período de lactação de 10 meses, eu vou ter 83,33% das minhas vacas em lactação. Então, com base nos cálculos anteriores, podemos concluir que o percentual de vacas em lactação pode também ser obtido dividindo-se o período de lactação pelo intervalo entre parto multiplicado por 100. É a mesma conta. Veja bem. Eu vou mostrar aqui agora para vocês uma planilha, já estou finalizando. Eu vou pedir licença aqui, vou apresentar aqui, vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar a planilha. Eu vou mostrar como é que isso impacta no dinheiro da fazenda. Queria que vocês me informassem se a planilha já chegou aí para vocês. Vocês já estão visualizando a planilha? Já sim. Já, né? Vamos fazer uma simulação aqui em tempo real. Vamos pegar aí um produtor que o Cerfoc acompanha. Lembre um produtor aí, mais ou menos, quantas vacas ele tem. 10 vacas é a média? É muito ou é pouco? É daí para menos, viu? Um ou outro. Então, vamos considerar um produtor de 10 vacas. Qual é a média de produção desses produtores, dos grupos aí que você acompanha? Aqui eu botei 16 quilos por dia. É mais ou é menos? 14. 14. Eu lancei 14 aqui. Eu estou considerando aqui, Gessé, você que é projetista, que o valor da receita do leite, tudo que vender, 80% é custo. Cobre o custo, é custo. Então, se ele vendeu R$1.000 de leite, R$800 de custo, sobra R$200 para ele.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.